Crônicas do Amanhecer de 9 de maio de 2023. Atriz Annie Wersching, de The Last of Us, morre aos 45 anos. Parte 1. A atriz americana Annie Wersching, conhecida por dublar Tess no jogo original de The Last of Us, morreu aos 45 anos. A artista enfrentava um câncer desde 2020 e o falecimento foi confirmado em um comunicado do marido, Stephen Fu. Há um buraco cavernoso na alma desta família hoje. Mas ela nos deixou as ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrava beleza no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Ela nos ensinou a não esperar que a aventura o encontre. Vai encontrá-la. Está em todo lugar. E nós iremos, afirmou o companheiro em nota ao portal The Adline, neste domingo, 29. Além do trabalho no jogo, que originou a recente série HBO Max, Annie teve uma longa trajetória na TV. A atriz atuou em séries como General Hospital, 24 Horas, Star Trek, Picard, The Rookie, Castle, The Vampire Diaries e mais. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o pós-morte nas questões 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade. Sim, jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse? Como constata a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Allan Kardec também esclarece sobre a perturbação que se segue à morte. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que em menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou, considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa,
vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga sólido e compacto como o primeiro e, quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que têm sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade ainda que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até ao momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, é calma, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele se compenetra da sua situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda consciência de si no momento da morte. Segue-se daí que ele jamais testemunha o último suspiro. As convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca afetam. Dizemos quase, porque em certos casos tais sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de maio de 2023.